que, mentora? Por que é mais difícil na menopausa emagrecer? Quem acontece na menopausa? Todas sabem? Quem é que não sabe ainda o que acontece na menopausa? A menopausa é para todas nós. Na menopausa, nós passamos a ter um desequilíbrio hormonal. Por que desequilíbrio, mentora? Primeiro, na fase pré-menopausa, o que acontece? Os ovários começam a capengar, você passa a ter uma série de sintomas, e depois, com o tempo, cai a progesterona, cai o estrogênio, e depois tende a cair na sequência a testosterona. Para algumas, cai antes a testosterona do estrogênio. Mas você começa a ter quedas hormonais até, no caso dos dois hormônios, estrogênio e progesterona, o ovário não produz mais. O ovário acaba produzindo somente o estrogênio, que é estrona, via conversão da testosterona. Mas o hormônio principal da mulher, que é o estradiol, cai. Então, o que você tem como reflexo? Nós temos vários órgãos chamados glândulas, a tireoide, o pâncreas, a adrenal. Falei da adrenal semana passada, falando do estresse para vocês, da mesma forma que elas precisam estar em equilíbrio. Então, chega a menopausa para nós, mulheres queridas, amadas, nós passamos a ter um desequilíbrio. É como se nós tivéssemos, vamos imaginar, 5 pernas, tá? 5. Não, vamos imaginar 3 pernas, para ficar mais fácil. 3 pernas. E uma perna, aí essas 3 pernas são bem estáveis. E uma perna nós não temos mais. Então, tenho mais estabilidades com 3, uma base, sim. E quando fica 2, mentora, talvez não seja tão estável. É isso que acontece, só para você entender. Então, cria-se uma instabilidade. Então, desequilíbrio hormonal é importante. Cai, já expliquei, os hormônios chamados anabólicos, que têm várias funções, e não cai só os hormônios que nós deveríamos ter ainda na nossa segunda metade da vida, aumenta os hormônios que tendem a nos engordar. Olha que interessante, que hormônios, mentora? O cortisol é um deles, quando desequilibrado. Por isso que é importante você assistir todas as lives, eu falei na live da sexta-feira sobre o cortisol, e a insulina. Recentemente eu não falei da insulina, mas vou trazer de novo para você falando da insulina. Então, nós temos queda de certos hormônios e aumento de determinados hormônios. Qual que é a consequência disso, mentora? Desequilíbrio hormonal. Que mais? O que isso leva? Disfunção celular. Disfunção celular, aquele órgão não funcionam tão bem, porque as células formam os tecidos e as funções que deveriam ser executadas com maestria não são mais. Então, o corpo, que é como se fosse uma orquestra, essa orquestra está desafinada. Por quê? O ovário não vai bem. Então, por isso, muda o nosso metabolismo como um todo. Mas tem que trazer para cada uma que muda de todas nós. Porque nós temos que entender que isso é para todas nós. Por isso que nós temos que estar aqui unidinhas, aprendendo. Porque não é só para uma. Então, você não pode se colocar, mentora, é o meu metabolismo. Não, segura nas mãos. É o metabolismo de todas nós. É tudo igual. Nessa essência que vê a menopausa, não muda. Não muda. Não muda. Nessa essência, a menopausa, nesse sentido, se eu for falar, ela não vai poupar nenhuma de nós. Não vai poupar. Esse nós não temos como tirar de nós, nós não temos, mas nós temos como, o que eu venho falando sempre para vocês, aceitar. Eu entendo, eu aceito. E aí, mentora, como que eu lido com tudo isso? É o que eu venho ensinando para você. Não adianta falar, a menopausa é uma praga, eu quero nascer homem, eu não quero nascer homem, eu espero que você queira nascer mulher também, porque é muito bom ser mulher, é muito bom ser mulher, amo ser mulher, amo estar aqui com vocês nesse tempo, porque mulher é um ser incrível. Só que a mulher, vem o pacote da mulher, a menopausa. Então, você não pode falar, a culpa é da menopausa. Não, a menopausa é para mim, a menopausa é para você, a menopausa é para você, a menopausa é para todas nós. Então, a culpa não é da menopausa. Deus colocou a menopausa para a mulher? Provavelmente sim. Eu vou xingar Deus? Nunca, porque eu o respeito demasiadamente. Então, eu aceito. Se ele deu para a gente, para mim, para você, para todas nós, é porque tem um sentido a menopausa. Tem um sentido, é o sentido que nós damos, é como nós vamos agir, é como nós vamos olhar, é como nós vamos nos comportar, é como nós vamos perceber e o que nós vamos fazer com esse presente de Deus, que parece um presente de grego, mas não é de grego, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Com certeza ele sabe
que nós temos a capacidade para. Senão ele não nos daria, rainha. Deus sabe que nós temos a capacidade para. Então, é por isso que você tem que entender por que é mais difícil emagrecer na menopausa. Resumidamente, há um desequilíbrio hormonal, porque os nossos ovários se aposentam, porque os nossos hormônios, alguns caem e outros aumentam. Então, no final, no frigir dos ovos, desequilíbrio hormonal.